Por que usar gestão de projetos em Data Science? Então, para explicar isso, nós temos aqui um panorama simplificado do que é um projeto de Data Science. Então, geralmente você vai partir de um problema. Esse problema ele pode ser algo que agregue valor à organização ou pode ser a implementação de um produto. Este problema é trazido pela área de negócios e deve ser modelado e especificado antes de ir para o desenvolvimento. A partir do problema modelado e especificado, é preciso haver um planejamento do projeto e só então ele começa a ser desenvolvido. O desenvolvimento do projeto envolve etapas como criação de modelos de dados, definição de arquitetura e infraestrutura, processos de extração, transformação e carga, programação de scripts diversos, processos de qualidade e limpeza e a etapa de construção de artefatos de visualização. Essa etapa de desenvolvimento, além da interação com a área de negócio, através, por exemplo, de um analista de negócios, exige o quê? A interlocução com fornecedores que vão fornecer soluções tecnológicas diversas, que vão fornecer hardware, software, e também com terceiros diversos que eventualmente vão estar envolvidos no projeto. Isso objetivando o quê? Alguma entrega de valor, que pode ser a produção de informação ou conhecimento, uma questão de compliance, o desenvolvimento de um produto ou de um serviço orientados a dados. Então a gente pode ver que é um panorama bastante complexo, que envolve mão de obra qualificada com alto valor agregado e por isso tem um grande custo em termos de tempo, uso de recursos e também o custo financeiro. Então, continuando, por que gestão de projetos de Data Science? Porque estamos falando de projetos de médio e longo prazo. Temos projetos de Data Science que podem levar mais de um ano. Então eles têm alto custo porque têm alto valor agregado. E são projetos com alto risco, ou seja, eles trazem um alto risco para a organização em termos de não atingir os objetivos, de durar mais do que o planejado, em termos de custar mais do que foi planejado e principalmente em termos de não atingir os objetivos. E a gestão de projetos, ela comprovadamente aumentam as chances de sucesso de um projeto. Não só um projeto de Data Science, mas qualquer tipo de projeto, usando técnica, metodologia de gestão de projetos, você aumenta as chances de sucesso do projeto. Então, a gente vai fazer aqui uma analogia com a indústria de software. Apenas 32% dos projetos de software são um sucesso completo, de acordo com o relatório CAOS de 2011 do Standish Group. Agora, por que desenvolver software é difícil? Porque são coisas complexas, são intangíveis, você não enxerga o software, diferente da construção, por exemplo, de um edifício ou de uma ponte em que você pode acompanhar e visualizar o progresso. Mudanças tecnológicas são muito rápidas, né? Enquanto, por exemplo, as técnicas de construção de asfalto mudaram muito pouco nos últimos 100 anos, as tecnologias envolvidas em desenvolvimento de software mudam muito rapidamente. Falso sentimento de que mudar é fácil. A própria equipe, os próprios envolvidos diretamente no projeto, ou seja, analistas de negócio, desenvolvedores, testadores, gerentes de projeto, eles têm o sentimento de que mudar é fácil. E é difícil, não se consegue avaliar as consequências de uma mudança de forma apropriada. E a outra questão é a imaturidade, né? Ainda o desenvolvimento de software é uma ciência nova. Então, fazendo uma analogia do desenvolvimento de software com projetos de Data Science. Então, os projetos de Data Science são tão complexos quanto os de software, né? Eles têm um alto grau de complexidade e têm várias semelhanças com o desenvolvimento de software, no sentido que envolve levantamento de requisitos, especificação, desenvolvimento de código, deploy, teste, ou seja, eles têm muito em comum. Hoje, os projetos
de Data Science, e aqui quando eu falo de Data Science eu estou falando de uma maneira genérica, né? Eu estou falando de projetos de construção de data marts, projetos de BI, projetos de análises preditivas com machine learning, por exemplo. O fracasso hoje nesses tipos de projetos gira em torno de 50%. Por que isso ocorre? Porque ainda é algo imaturo, algo muito novo, mais imaturo e mais novo do que a indústria de software. Então, por exemplo, aqui eu tenho alguns números. A teoria do MapReduce tem pouco mais de 10 anos. A primeira versão do Hadoop foi criada em 2012. Parece bastante tempo, mas não é. Se você comparar, por exemplo, com bancos de dados relacionais, eles levaram 40 anos para que a tecnologia e os processos envolvidos ficassem maduros e extremamente confiáveis. O que nós vamos estudar neste curso? Primeiro nós vamos ver esta introdução, é a aula que você está assistindo, depois nós vamos entender por que nós implementamos projetos de Data Science. Na etapa 3, nós vamos estudar aspectos que devem ser analisados antes do projeto, ou seja, antes de você iniciar o projeto. A etapa 4, vamos falar de gestão de riscos. Na etapa 5, aspectos diversos, são vários aspectos sobre gestão de projetos de Data Science. Na etapa 6, nós vamos falar de Data Science ágil. Na etapa 7, nós vamos ver alguns processos de desenvolvimento de projetos de Data Science. Na etapa 8, nós vamos ver um checklist. Algumas premissas importantes sobre esse curso. Quando você estuda gestão de projetos, você vai ouvir falar de coisas como gestão integrada de mudanças, caminho crítico, EAP, orçamento, cronograma, comunicações, análise quantitativa de riscos, Gantt, entre outros. Este curso não é um curso de metodologia ou técnicas de gestão de projetos. Essas técnicas, essas metodologias você encontra em outros cursos específicos. Todas essas técnicas você sabe que são genéricas, que se aplicam a qualquer projeto. O objetivo do curso é tratar exclusivamente da gestão de projetos de Data Science. Então nós vamos entender quais são as melhores práticas quando se desenvolve um projeto de Data Science. Nós vamos entender quais são os principais riscos que você vai encontrar quando desenvolver um projeto de Data Science, quais são as formas de mitigar esses riscos. Então o curso ele traz 10 anos de experiência desenvolvendo projetos de Data Science, de forma que isso possa lhe ajudar de alguma forma a minimizar os riscos do seu projeto e, consequentemente, aumentar as chances de você ter um projeto de Data Science, se não que seja um sucesso absoluto, mas que os pontos negativos sejam minimizados e que o projeto entregue valor conforme o seu objetivo, conforme o objetivo estabelecido.